A paz de Cristo, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, Deus abençoe seus estudos. Que bom que você está com a gente nessa caminhada, nessa jornada de conhecimento bíblico. E agora eu quero te apresentar o módulo 4, quando nós vamos estudar os primeiros 2 livros sapienciais da Bíblia. Sapienciais são livros de sabedoria, livros de ensino, livros que têm uma proposta educacional para nós. Nós, nesse módulo, vamos fazer uma introdução a esses livros, que também são chamados de livros poéticos da Bíblia, e vamos estudar especificamente o livro de Jó e o livro dos Salmos. Os hebreus são um povo muito criativo. A poesia e a música até hoje estão intimamente interligadas e fazem parte de todos os aspectos da vida doméstica e social desse povo. Elas não somente são parte importante de casamentos, festas de colheita e funerais, como também ocupam uma posição central na vida religiosa de Israel. Embora a prosa pareça suficiente para registrar fatos, os hebreus empregavam a poesia para expressar os sentimentos, para expressar a sua alma. A vida religiosa de Israel é um registro de experiências humanas reais, e as porções poéticas do Antigo Testamento retratam as emoções e as experiências do povo de Deus. A poesia é uma das formas mais antigas de expressão artística no mundo. Embora não seja tão comum hoje no mundo ocidental, ela era um conhecido meio de comunicação no Oriente Médio. Nas culturas antigas, epopeias inteiras eram registradas e preservadas em forma de poesia. Elas costumavam nascer como expressões verbais e musicais e, posteriormente, eram registradas na forma escrita. Neste módulo, nós vamos analisar os primeiros livros poéticos e sapienciais da Bíblia, como nós dissemos, Jó e Salmos. Apresentam uma grandeza literária, essas obras que falam com sentimento e grande lirismo sobre temas espirituais importantíssimos. A Bíblia, como nós a conhecemos e a utilizamos, tem 5 livros poéticos ou sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Entretanto, isso não significa que outras partes das Escrituras não apresentem estruturas desse gênero. Os livros proféticos fazem uso intenso da forma poética para transmitir suas mensagens, bem como algumas partes do Pentateuco e até dos livros históricos também. Questões principais que nós vamos tratar nos livros poéticos. Em Jó, as questões do sofrimento. Em Salmos, os cânticos de louvor. Em Provérbios, palavras de sabedoria. Em Eclesiastes, o sentido da vida. E em Cantares, as canções de amor. Vamos apresentar o estudo do livro de Jó. O livro de Jó trata de algumas das mais importantes questões filosóficas da vida. Como um Deus todo-poderoso permite que o justo sofra? As pessoas sempre recebem o que merecem? Há poderes sobrenaturais influenciando as circunstâncias dos indivíduos? Caso haja, até que ponto Deus permite que isso ocorra? A questão do sofrimento pode particularmente ser muito angustiante para os cristãos, pois eles sabem que as coisas não acontecem por acaso ou por acidente. Quando uma tragédia acontece, algumas pessoas se perguntam: Deus é injusto? Ou será que ele simplesmente não se importa com a dor? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O que Deus está querendo ensinar? Essa é uma dúvida que sempre existiu e que
todas as pessoas na face da terra enfrentarão cedo ou tarde. Mesmo que alguém não tenha enfrentado experiências próprias do sofrimento, ele ou ela conhece algum indivíduo que já as enfrentou. Costuma-se dizer, todos nós temos uma história. Então, quando acontece uma catástrofe, muitos são inclinados a perguntar, por que eu, Senhor? O sofrimento tem o poder de colocar o sofredor, ora próximo de Deus, ora longe de Deus, e está intrinsecamente ligado à vida espiritual do povo de Deus. Por fim, o senso divino da justiça é questionado, e o livro de Jó fornece a essas dúvidas de extrema importância, relevância, uma resposta baseada na sabedoria de Deus. Dessa forma, nós analisaremos algumas questões no livro de Jó. Qual é a origem do sofrimento humano? Quais as grandes questões filosóficas da vida? Quem foi Jó e qual foi a sua história? Qual é a cronologia e a autoria do livro de Jó? Quais aprendizados afloram da história de Jó? Por que o livro de Jó é considerado uma obra-prima literária? O outro livro, poético e sapiencial, que nós vamos estudar neste modo, é o livro dos Salmos. Salmos era o livro de oração do antigo Israel. E as 150 canções que estão presentes no livro dos Salmos foram reunidas para uso durante a adoração no Templo de Jerusalém. Alguns salmos eram expressões de devoção pessoal, mas muitos foram compostos como canções para uma adoração pública. Indivíduos ou grupos de pessoas repetiam os cânticos de lamentação em épocas de crise pessoal e até de desastre nacional. A congregação entoava os hinos quando se reunia para as festas religiosas de Israel e outros momentos de celebração. O livro dos Salmos reflete a paixão do verdadeiro adorador e expressa toda a gama de emoções que a comunidade de fé experimenta quando entra na presença de Deus e busca seu auxílio para a vida diária. Por causa de sua profundidade espiritual e representação honesta da vida de fé, o livro dos Salmos tem enriquecido grandemente a vida de oração dos cristãos e a adoração coletiva da igreja. Ao longo das páginas da Bíblia, os santos de Deus usaram a música para expressar tanto sua alegria como sua tristeza. Lemos hinos de júbilo e de sofrimento, canções que eram entoadas para inspirar profetas, coroar reis, celebrar casamentos e também lamentar mortes. Neste livro preciosíssimo, nós analisaremos algumas questões. O que são os salmos? Qual é a principal finalidade dos salmos quanto à adoração? Como a linguagem poética dos salmos deve ser entendida? Por que alguns salmos parecem ter sido escritos com fúria, tristeza ou sentimentos vingativos? O que são salmos messiânicos e como eles são interpretados no Novo Testamento? E de que maneira os salmos expressam o coração do povo de Deus? Você já percebeu que este módulo será um módulo muito emocionante. Eu tenho certeza que você não apenas vai aprender, mas você também vai sentir todo esse conhecimento dentro do seu coração e vai louvar a Deus pela grandiosidade da sua palavra. Por isso, prepare-se para estudar, aprender e se emocionar. Deus te abençoe.